Olá, galera, tudo bem? Dando continuidade aí ao nosso curso, espero que vocês tenham gostado da nossa última aula, né? A aula da sessão 4.1, e hoje daremos continuidade ao nosso curso, tá ok? Só relembrando aí, no curso de Sistemas de Informação Noturno, nossa disciplina Arquitetura e Organização de Computadores, estamos na unidade 2, na seção 2.1. Vamos lá? Retomando a apresentação da última aula, para aqueles alunos que ainda não me conhecem, eu sou o professor Osmar Antônio, do curso de Arquitetura e Organização de Computadores, né? Tenho o meu pequeno mini currículo aí docente, tá? Já mencionado na última aula. Trabalho numa metalúrgica, indústria metalúrgica do grupo Toyota, e tenho vasta experiência como professor universitário, tanto na Anhanguera como professor titular, quanto professor convidado nos cursos de pós-graduação, tá ok? Então vamos lá, dar início ao nosso curso. O tema hoje, apenas situando o conteúdo da aula de hoje, componentes básicos de um computador, encontra-se na unidade 2, na seção 2.1. O tópico de estudo da aula é a Unidade Central de Processamento, a nossa conhecida CPU. O conteúdo da aula de hoje foi dividido em alguns tópicos da Unidade Central de Processamento, a CPU, onde nós vamos abordar os conceitos, a evolução, tipos e funcionamentos do processador. Entre elas, temos a unidade lógica e a aritmética, a nossa conhecida ULA, já mencionada na última aula, a unidade de controle, também mencionada na última aula, e agora temos alguns tópicos novos aí referente à nossa CPU, que são os barramentos, o ciclo de clock, a tecnologia de processamentos CISC e a tecnologia de processamento RISC. Bom, a unidade lógica e aritmética, nossa conhecida ULA. Temos aqui algumas características da ULA. Tá? Ela é responsável por executar as instruções dos programas. Ela funciona como uma grande calculadora eletrônica. Por que disso? Né? Por que ela é considerada uma grande calculadora eletrônica? Porque ela executa algumas operações, tanto matemáticas como lógicas, sendo ela subdividida em algumas unidades, tá? A unidade aritmética, a unidade lógica e a unidade de deslocamento. A unidade aritmética, ela vai realizar os cálculos matemáticos, né, de subtração, adição, multiplicação das instruções. A unidade lógica, ela vai realizar o resultado das condições, ou, e, se for isso, faça aquilo, se não, faça aquilo outro, né? E a unidade de deslocamento. O que seria essa unidade de deslocamento na ULA? Ela vai deslocar essas instruções entre os registradores de entrada e de saída, como é apresentado aqui dentro dessa pequena ilustração. Temos a ULA dentro do meu processador, da minha CPU, e ali ela vai gerenciar essas instruções, tanto aritméticas, lógicas, né, e vai deslocar essas instruções dentro desse ambiente. Tudo bem, pessoal? Unidade de controle. A unidade de controle é uma das unidades mais importantes para o funcionamento do processamento de uma CPU. Tá? Por que isso? Porque essa unidade ela gera todos os sinais que controlam as operações externas da CPU. Ela fornece as instruções para que funcione corretamente a CPU interna.
tá? Ele é um dispositivo mais complexo do processador. Por que isso? Vamos imaginar um controlador de acesso do seu prédio, por exemplo, ou da sua empresa, enfim. Qual que é a finalidade do controlador de acesso? É verificar a informação que está chegando, né, e direcionar para o ambiente correto. Tá? É exatamente isso que a minha unidade de controle ela faz. Ela busca as instruções na memória principal e ela vai determinar que tipo de informação é essa e vai informar para a minha CPU ser executado. Tá? Então ela controla as ações da ULA, porque é a ULA que faz o direcionamento lá no meu processador para os registradores, não é isso? Então ela vai controlar todo esse tipo de acesso. Tá? Então ela vai movimentar os dados e as instruções para a CPU. Por isso, a unidade de controle é uma das unidades mais importantes no processo de uma CPU. Tá, ok? Barramentos. Em algum momento, talvez vocês já ouviram falar sobre essa questão de barramento. Né? O que seria barramentos? Né? O barramento nada mais é que um conjunto de linhas de comunicação que interligam os diversos módulos de um sistema computacional. Tá? Seria as vias de comunicação compartilhada. Todas essas vias, né, esse conjunto de vias, nós podemos considerar como um circuito. Tá? Normalmente, os barramentos eles são divididos em três tipos, né? Entre eles, os barramentos de dados, endereços e controle. Tá? Alguns sistemas reutilizam essas linhas de barramento para múltiplas funções. Né? Então, existem alguns sistemas que utilizam essas linhas para fazer algumas funções dentro das suas necessidades. Bom, e como funciona essa comunicação do barramento? Né? Afinal de contas, o barramento ele se conecta a diversos dispositivos. Né? E para isso, precisa existir um conjunto de regras de comunicação para que não haja um congestionamento de circuitos. Né? Então, existe aquilo que nós chamamos de protocolo. Né? Existe um protocolo para que você possa fazer essa conectividade. Né? Um barramento ele requer um controlador de barramento. É basicamente o que se faz na unidade de controle. Lembra da unidade de controle alguns slides atrás? Né, os anteriores? Que ele faz o controle ali para as instruções do processador da parte da questão externa para o interno, né? Ele controla a ULA, enfim. Né? O controlador de barramento ele é um circuito digital que implementa o quê? O protocolo de comunicação do barramento. Tá? Então, para que a gente possa entender um pouco melhor o funcionamento do barramento, nós precisamos entender quais os sinais devem ser considerados para que haja essa conectividade entre os diversos dispositivos. Bom, aqui segue os sinais dos módulos de um sistema computacional. Lembrando que o barramento ele é subdividido em três tipos: dados, endereço e controle. As vias, né, o processador ele precisa indicar onde ele irá acessar aquele dado, né? E como que vai ser controlado essa instrução. Então, por isso nós temos as vias, né? Nós temos as vias de dados, essa via de dado, né, esse barramento de dado, essa linha vai passar apenas os dados, e nós temos o barramento de endereço, que vai indicar o quê? Ele vai indicar a posição onde esses dados estão
locados na minha memória, tá? E eu preciso do quê? Eu preciso de uma linha de controle, como o processador vai acessar esses dados na minha memória, né? Porque o processador, ele executa as funções, ele precisa de uma linha de comunicação entre o dispositivo interno e o dispositivo de saída, e também precisa fazer a solicitação de algumas instruções da minha memória principal. Então, como que ele faz isso? Através dos barramentos. E o barramento ele precisa funcionar com esses três tipos, né? O barramento de dado, onde ele só vai trafegar o dado, o meu barramento de endereço, aonde ele vai indicar aonde está locado aquela instrução na minha memória principal, tá? E o meu controle, onde ele vai direcionar aonde ele vai captar esses dados para fazer a comunicação. Temos aí listados algumas operações executadas pelos sinais de controle, né, dentro de um barramento. Os sinais de controle de um barramento, ele realiza a execução da escrita de memória, faz a leitura de memória, a escrita dos dispositivos de entrada, a leitura do dispositivo de entrada e saída, né? Além de controlar o ACK de transferência. O que seria o ACK de transferência? Percebam que ali embaixo também tem o ACK de interrupção. Tá? Então ele é o protocolo onde ele gerencia, ele controla essas solicitações. Né? A solicitação do barramento, a concessão do barramento e a requisição de interrupção. Tá? Então ele pode interromper uma solicitação de envio de um dado, né, e ele pode conceder por um período o envio daquele dado para que ele possa ser executado naquele local na minha memória. Tá? Além disso, nós temos o clock, que é o tempo que será acessado esse tipo de dado, né? E o reset, ele vai reiniciar ou vai reenviar, solicitar o reenvio daquele dado para aquele endereço. Tudo bem? Uma das situações encontradas no barramento é o que nós consideramos de hierarquia de barramento. Tá? O que seria essa hierarquia de barramento? Seria a prioridade de solicitações dos dispositivos. Que imagine vários dispositivos fazendo solicitações para serem recalculados ou várias instruções para que o processador possa executar essas solicitações. Tá? Então, esses barramentos longos, né, onde temos o ponto de entrada até a saída, ocasiona atrasos de propagação da informação. Para evitar aquele gargalo de barramento, né, nós temos os ciclos de clock. O que seria esse ciclo de clock? Né? O ciclo de clock nada mais é que o tempo que a CPU gasta para executar uma instrução. Então existe um tempo pré-determinado para que a CPU faça a execução daquela instrução. Tá? Alguns microcontroladores executam um ciclo, né, que seria um período, de instrução a cada 4 ciclos de clock. Né? Ou seja, né, fazendo esse cálculo aritmético aí, né, com as instruções desse ciclo, seria algo aproximado a 33,33 nanosegundos. Né? Entendendo que um nanosegundo ele equivale a 0,00001 segundo. Né? É algo mais rápido que um piscar de olhos. Tá? Então, esse tempo de execução, esse período que essa instrução fica locado no meu processador, ele é algo muito rápido. Né?
exatamente para que não ocorra esse gargalo de instrução no meu processador, porque o processador é o meu dispositivo que ele não para, né? Ele calcula, executa e envia, ele solicita a informação, né? Então, para isso, eu preciso que vários tipos de dispositivos funcionem rapidamente, né, através dos meus barramentos. Ele precisa dessa via de comunicação entre um dispositivo de entrada, um dispositivo de saída, entre o processamento da instrução aritmética ou lógica e como que ele vai buscar isso na memória principal. Então é muito dinâmico esse processo. Vamos comentar nesse momento algumas arquiteturas de processadores, né, as tecnologias de processadores CISC e RISC. Né? O termo RISC é uma abreviação de computador de conjunto de instruções reduzidas e o termo CISC vem de computador de conjunto de instruções complexas. Tá? Então, o RISC tem as suas instruções reduzidas e o CISC as instruções complexas. Vamos lá, pessoal? As arquiteturas CISC e RISC elas são bem distintas entre os processadores com as suas arquiteturas, né? Sendo que o CISC ela executa as instruções mais complexas de um processador e o processador RISC com esse tipo de arquitetura ela executa as instruções mais simples, né, pequenas, tá? Qual que é a grande diferença entre um e outro? É o ciclo de execução, sendo que para o processador CISC eu preciso de vários ciclos de execução para uma instrução. E o RISC, com apenas um ciclo de execução, ele já realiza a minha instrução. Né? Ah, professor, então qual processador ele é mais sugestivo à velocidade? Né? Obviamente, o CISC, com apenas um ciclo de execução, né, finaliza uma instrução é mais rápido do que um CISC, onde ele precisa de vários ciclos de execução para uma instrução. Por que isso? Porque as instruções que ele executa são execuções mais complexas. Né? Além disso, nós temos hoje o que se chama de arquitetura de processadores híbridos. O que seriam esses processadores híbridos? Os processadores híbridos seria a junção entre a arquitetura CISC, onde ele executa as instruções complexas, e o processador com arquitetura RISC, onde com um único ciclo ele consegue executar a sua instrução. Então, para entender um pouquinho melhor essa questão do desempenho do processador, nós separamos alguns parâmetros, né, para avaliar essa questão da velocidade do meu processador. Né. Com o primeiro parâmetro, nós temos o clock. O clock é a frequência em Hertz, que indica o ciclo do processamento por segundo, né, de um processador. Então, o processador tem um clock específico, né, através do Hertz, indicado pelos Hertz, né, onde você tem lá o ciclo de processamento por segundo do seu processador. Tá? Segundo, nós temos ali como parâmetro a arquitetura do seu processador. Se é um processador com 32 bits ou um processador com 64 bits, que é a capacidade das instruções que são levadas até o processador. Né? É claro que um processador de 64 bits ele leva mais informações a serem executadas do que um de 32 bits. Então essa faz uma diferença um tanto quanto significativa na velocidade do seu processador. Né? Hoje nós temos também os núcleos de processamento. Né? Então existe o núcleo
do processamento no próprio processador. Tá? Quanto maior o número de núcleos locais, né, maior a quantidade de dados a serem processadas. Tá? Então, tem um processador com 2 núcleos, 4. Né? Então, esses processadores com núcleos maiores, você tem uma capacidade de desenvolver um maior processamento de dados. Tá? E temos a minha memória cache. O que seria essa memória cache? A memória cache é uma memória rápida, que ela é alocada diretamente no meu processador. Tá? Por que nós não temos memória cache numa memória RAM, por exemplo? Né? A memória cache é uma memória, além de ser muito rápida, é uma tecnologia de memória muito cara. Tá? Então, nós temos a memória cache. Quanto maior a memória cache dentro do meu processador, mais rápido é o nível de execução do meu processador. Né? Porque eu não preciso ter um elo dentro do meu processador com minha memória de expansão, minha memória principal, porque aquela instrução já executada, ela se encontra no mesmo ambiente, ela se encontra no mesmo processador. Tá? E nós temos o que nós comentamos no slide anterior, que é o processador com arquitetura CISC e RISC. Atualmente, né, nós temos tanto a arquitetura CISC, que executa os ciclos de uma maneira complexa a sua instrução, e o RISC, com apenas um ciclo, ele consegue executar a minha instrução. Então nós temos como parâmetro essas duas arquiteturas num único processador. Tá? Ou seja, tem uma capacidade de processamento de instrução complexa e simples. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma videoaula. É importante que vocês realizem os exercícios de fixação no livro da unidade 2, na seção 2.1, das respectivas páginas 73 e 74. Faça valer a pena, tá bom? É importante também frisar aqui que existe uma atividade, né, referente a esse assunto, com o tema de pesquisa políticas de escritas na cache, seus níveis e tipos de memória. Tá bom? Essa atividade ela pode ser realizada de forma individual ou até 3 alunos. A entrega será até sábado, dia 28/3/2020. Tudo bem? Então é isso. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um abraço e até breve. Obrigado. Até a próxima aula. Dúvidas, sugestões, esclarecimentos, estamos à disposição nos nossos meios de comunicação do AVA, meu e-mail da faculdade, além do nosso grupo de WhatsApp. Tá bom, pessoal?